Quero chamar a sua atenção para uma das principais notícias do dia, porque aliados de Jair Bolsonaro têm uma nova aposta com o objetivo de reverter a inelegibilidade do ex-presidente no Congresso Nacional. Desta vez, a oposição pretende alterar a lei da ficha limpa, reduzindo o tempo sem poder concorrer em uma eleição. Essa medida, caso aprovada até outubro, colocaria Jair Bolsonaro de volta na corrida presidencial já em 2026. De autoria do deputado Bibo Nunes, o texto prevê uma punição de 2 anos para quem se tornar inelegível, ao invés de 8. A relatoria da proposta está com o deputado Felipe Barros, que é um nome forte, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, Dávila, é curioso, né? Porque parece que alguns integrantes da oposição acompanharam justamente os nossos debates no programa ontem, as reflexões sobre a necessidade de separar o PL da anistia, o PL que pretende anistiar as pessoas que participaram daquela baderna no dia 8 de janeiro, do episódio que envolve a inelegibilidade do ex-presidente. Colocar os dois no mesmo balaio poderia, inclusive, prejudicar o avanço do PL da anistia. E agora a oposição prepara uma ofensiva para mudar a lei da ficha limpa. Queria suas impressões, Dávila. Bom, acho ótimo separar por aquilo que nós já falamos aqui nos Pingos nos Is. Primeiro, a anistia é para restabelecer a predominância do Estado Democrático de Direito, do direito à ampla defesa, que foi completamente violado com esses inquéritos sigilosos por tempo indeterminado, né? Então, nós não temos mais direito à ampla defesa e isso é uma violação muito séria do devido processo legal. E essas pessoas, além de tudo, Canhato, estão presas, então nós precisamos soltá-las. A anistia é voltar a fazer justiça, que no Brasil vale a lei para todos, vale o direito da ampla defesa e vale, evidentemente, o devido processo legal. Já a questão da recuperação do mandato de Bolsonaro é um outro tema, tem que estar num outro projeto de lei. E esse é um projeto de lei que, infelizmente, tem um ar tão casuísta que ele não esconde o propósito disso, que é só uma lei, praticamente vai ser uma lei Jair Bolsonaro, para livrar o Jair Bolsonaro. Só que a gente tem que esquecer que a lei de ficha limpa já existe há bastante tempo e tem muita gente com uma ficha muito suja que, além de Bolsonaro, vai se beneficiar para querer voltar ao Congresso Nacional. E não me parece uma boa ideia. Você, Mota, proposta do deputado Bibo Nunes para alterar a lei da ficha limpa, ao invés de 8 anos, os parlamentares ou políticos condenados poderiam retomar os direitos políticos após 2 anos e, naturalmente, a separação dessas matérias poderia, inclusive, beneficiar aqueles que foram condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. O PL da anistia poderia avançar nesse entendimento com mais facilidade, Mota? Eu acho que a melhor forma de reverter a inelegibilidade do presidente Bolsonaro é anular a decisão que declarou essa inelegibilidade. Mas como assim, Roberto? Como se anula uma decisão dessas? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sou jurista. Mas eu já vi outras decisões judiciais muito mais complexas e graves do que essa serem anuladas. Não vamos esquecer, o Brasil tem mais faculdades de direito de que todos os outros países do planeta Terra somados. Eu tenho certeza que não faltarão juristas com sugestões para resolver esse problema. Forma e conteúdo, Beraldo, o que defende a oposição em relação à reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro e a proposta de alterar a lei da ficha limpa, que é como o Dávila bem disse, né? Utilizaram a lei da ficha limpa, mas poderiam muito bem criar o PL Jair Bolsonaro, por exemplo, que é meio feito sob encomenda para ele, né? Isso aí não é parte da solução. Esse tipo de comportamento de um parlamentar é parte do problema do Brasil, que vai personificando a legislação para beneficiar esse ou aquele. No caso que nós estamos discutindo, a gente sabe claramente que vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí eu me pergunto quantas e quantas leis são aprovadas no Brasil
situações em que a estrutura do legislativo brasileiro, os representantes da população brasileira que estão desempenhando seu papel de parlamentar, acabam aprovando leis que passam desapercebidos por nós, mas ajuda aquele empresário a resolver aquele problema, a lucrar mais com aquele outro negócio que se viabiliza a partir dessa legislação. Recentemente tivemos no Brasil a compra de uma empresa pública de energia que ninguém queria, era um patinho feio. Aí, de repente, chega um campeão nacional, amigão do governo, vai lá e de uma hora para outra, pá, compra a empresa que ninguém queria. O que acontece? Passa pouco tempo, coisa de dias, mudam a legislação. E aí aquela empresa que era um problema volta a ser uma empresa ou passa a ser uma empresa lucrativa. Lucrativa para quem? Para os amigos. Então, o Brasil não pode mais ser o país que é utilizado, a sua estrutura é utilizada para beneficiar os amigos do poder. Eu não vejo nenhum cabimento nesse tipo de iniciativa. Ou temos um país justo para todos, ou sofreremos as injustiças também em conjunto, para que quando a revolta, para que quando a população brasileira, de uma forma única, estiver farta de tantas injustiças, aí sim, nós podemos discutir soluções para todos e não para indivíduos. É isso que você mencionou, acontece muito, essas alterações na legislação para beneficiar A, B ou C, mas isso acontece assim, muito frequente, principalmente no âmbito das câmaras municipais. Dívidas de IPTU, possibilidade de construir em algum local, enfim, é muito comum isso, claro, também no âmbito das assembleias e das casas legislativas em Brasília. Você, Dávila, mas quando uma lei pode beneficiar, em tese, inelegíveis de todos os partidos, isso poderia agradar a todos, né? De esquerda, de centro e de direita. Tem uma aposta que também pode seduzir a muitos ali na hora de analisar e avaliar a propositura. Muitos vão se pensar, vão refletir, bom, aquele poderia disputar tal eleição. Pode ser uma boa. Não tem isso também? Tem isso também. Mas é que na largada já tem um peso político muito grande fazer um PL tão casuísta assim. Então, entendo que isso poderia beneficiar todos os partidos, porque todos têm ficha suja, quase todos têm, né? Ficha suja, e poderiam beneficiar candidatos que eram até bom de voto no passado, mas eu acho que o custo político disso é muito alto. Por isso, devemos separar a anistia do 8 de janeiro desse projeto e fazer com que o projeto da anistia caminhe. Esse projeto precisa caminhar. E eu espero que o presidente Hugo Motta honre a palavra e coloque esse projeto em votação. Não é possível manter pessoas encarceradas sem o devido processo legal, com investigações sigilosas, nas quais essas pessoas não tiveram acesso ao processo e, pior, foram julgados sem a individualização da pena, que ferindo o princípio da ampla defesa. É preciso o brasileiro voltar a acreditar que no país tem lei e tem Constituição. Mas Dávila, só para a gente fechar, politicamente o PL da anistia ganha força quando descolam o nome de Jair Bolsonaro dessa iniciativa, né? Com certeza ganha força, porque aí nós vamos olhar para essa injustiça cometida neste inquérito específico contra essas pessoas que foram julgadas à revelia do devido processo legal. É esse o ponto grave que precisa ser restabelecido. Ou nós acreditamos que a lei é igual para todos no Brasil, ou então nós não temos mais Estado democrático de direito. Pois é, teve aquela análise feita pelo Beraldo mais cedo, Mota, dizendo que há integrantes de muitos partidos progressistas, partidos mais à esquerda, que entendem que o candidato ideal, o candidato perfeito para enfrentar o atual presidente da República em uma eventual disputa à presidência da República em 26, seria justamente Jair Bolsonaro. Há vários que falam isso, inclusive nas redes sociais, muitos se manifestam, enfim. E há quem entenda que talvez essa proposta, essa mudança na lei da ficha limpa, que beneficiaria os inelegíveis de todas as siglas,
isso poderia ser o caminho mais curto para reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A ver, né, Mota? Caniato, é fácil você dizer isso. O candidato ideal à direita para ser derrotado é Jair Bolsonaro, quando o Jair Bolsonaro está respondendo a quantos inquéritos? Eu nem sei de cabeça, me desculpe. Né? Quando todo dia surge um vazamento, quando ele está inelegível e corre aí a boca pequena em vazamentos que existe a chance dele ser preso. Aí é fácil você dizer que o candidato ideal é o Jair Bolsonaro. É que nem era fácil você falar mal do Donald Trump, quando ele estava sendo perseguido nos Estados Unidos por mais de 90 acusações. Agora o jogo ficou um pouquinho mais difícil. Eu não compartilho dessa opinião. Eu acho que o terror na cabeça da esquerda brasileira tem nome e se chama Jair Bolsonaro. Por ele ser um fenômeno eleitoral e de popularidade, um fenômeno que vamos fazer justiça. Não foi previsto por ninguém. Muita gente que vive de fazer previsões políticas foi tomado de surpresa pelo fenômeno Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a esquerda faz esse jogo duplo de dizer que gostaria de ter Jair Bolsonaro, que ele é o candidato ideal, ao mesmo tempo em que faz tudo para retirar Jair Bolsonaro da vida pública. Então, vamos lá, pessoal. Se vocês realmente acreditam nisso, vamos acabar com a bravata, vamos acabar com essa tentativa de tirar alguém da vida pública a todo custo. Vamos para onde deve acontecer a verdadeira disputa democrática, para as urnas, sem tapetão, e que vença o melhor. Notícia em destaque: seria uma alternativa ao PL da anistia. O objetivo da oposição tentar reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Inclusive, a proposta do deputado Bibo Nunes seria propor uma alteração, sugerir uma alteração na lei da ficha limpa, inclusive reduzindo o tempo de inelegibilidade para 2 anos. Atualmente, a medida indica um tempo de 8 anos de inelegibilidade para os políticos condenados. Quer fechar você, Beraldo? Não, o que a gente colocou aqui me parece ser o caminho mais razoável para um tema como esse. E, se não me engano, Dávila, né, disse forçar a mão na aprovação de uma lei ou da alteração de uma lei simplesmente para beneficiar uma pessoa vai ter uma repercussão bastante negativa no eleitorado e o tiro pode sair pela culatra. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Naturalmente, se um dia a gente puder falar com o deputado ou com os parlamentares envolvidos nessa proposta, seria ótimo para entender exatamente qual é a ideia.